Olá, você que nos acompanha aqui nesse nosso 13º webinar da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Manuel Farias, editor da revista FIPECAF. Este é um evento que nós reunimos os autores de artigos publicados na revista para apresentar o trabalho e discutir com os nossos leitores. Já está se tornando um evento tradicional, então eu quero aqui receber com muito carinho aqui o Jorge Andrade Costa, que é um dos autores, e o Fernando Alves, que é o autor principal, em coautoria com o Jorge, de um trabalho, de um tema interessante para a gente discutir. Já temos, Jorge, algumas pessoas que se inscreveram aí, mandaram mensagem, vão interagir aqui com a gente, tá? Legal. Então, o Jorge, o Fernando primeiro. O Fernando tem experiência em controladoria e contabilidade de fundos de investimento pelo Banco Bradesco, leasing e aluguel pela CSI Latina e atualmente especialista em investimento pelo Banco Itaú. Então, essa é a descrição que eu tenho aqui. Depois, se o Fernando tiver alguma coisa a mais, ele complementa aí para nós. Então, Fernando, bem-vindo. O Jorge Andrade, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ele é professor de cursos de MBA da FIPECAF, é membro da Comissão de Desenvolvimento Científico do CRC de São Paulo, ele é contador atuário, MBA Controller, mestrado e doutorado em contabilidade. Então, ele tem aí uma vasta formação também e experiência no mercado. E eu não vou me alongar aqui, eles podem complementar um pouco mais da experiência deles aí. Nesse momento, eu quero renovar os agradecimentos aí, tanto a colaboração para a revista com o artigo e a participação neste evento aqui. O nosso roteiro, ele tem uma breve apresentação dos autores, aí em torno de 20 a 30 minutos, para a gente deixar um espaço para o diálogo com os nossos leitores aqui. Então, Jorge e Fernando, eu vou passar a palavra para vocês aí. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode escrever no chat, ou também vai poder falar depois, quando eles terminarem, também pode falar, verbalizar aqui, vai ser bem democrático o processo, tá? Então, sucesso para nós no evento. Legal, Manuel, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui, né? A segunda vez que eu estou participando desse webinar. Então, eu fico muito grato pelo convite. Eu agradeço também a todos que estão assistindo, prestigiando o evento. Esse caso de nota explicativa, né, é um estudo de caso de uma empresa aberta que nós fizemos. O Fernando iniciou isso num trabalho de TCC lá na Unifesp, e assim eu julgo que é um tema extremamente importante a OCPC 07, né? Hoje, né, complementando um pouco aí do que eu faço, eu participo de conselhos fiscais e comitês de auditoria, então uma das responsabilidades que a gente tem é exatamente olhar as demonstrações contábeis, né, dar um parecer, enfim, dar sugestões, e assim, é sempre um caso interessante, é você olhar uma nota explicativa e não encontrar ali um monte de coisa que não deveria estar, né? Então, é uma coisa assim que eu sempre observo isso, e na medida do possível, no que eu puder interferir, eu sempre interfiro, eu sempre peço para que as pessoas diminuam essa nota explicativa. Hoje eu tive um evento na Abrasca que falou sobre isso, o IASB falou sobre isso, o Tadeu Sendon, representante do IASB, né, um brasileiro que faz parte do board member do IASB, a Renata Bandeira também, que faz parte do IFRIC, né, que agora chama IC, né, o Comitê de Interpretações do IASB. Então, o mundo tem comentado sobre isso, né? Então, eu diria para vocês que tudo que a gente lê de notas explicativas, eu já olho com esse olhar de, puxa, isso aqui não deveria estar, isso aqui está demais, tem coisa que está faltando. Então, o tema do nosso trabalho é exatamente isso, e a gente vai falar desse estudo de caso. Eu acho que é um estudo de caso bastante interessante.
Eu vou passar a palavra para o Fernando também para dar uma introdução aí, já começar, né, para benefício do tempo, já começar a passar os slides. Eu vou ficar aqui mais complementando alguma coisa, mas a apresentação fica com o Fernando. Vai lá, Fernando. Olá, muito obrigado, Jorge. Primeiramente, muito boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade de estar podendo apresentar o nosso trabalho aqui também dentro desse fórum. Como o Jorge apresentou, foi um trabalho aqui, um artigo que nós fizemos olhando principalmente essa questão das notas explicativas, que é um foco principalmente aqui para nós contadores, é um foco muito importante, algo que representa ali o que vai complementar os números que nós temos ali nos nossos trabalhos. Então, eu fui aluno do Jorge, ali na Universidade de São Paulo, me formei no ano passado na Unifesp como contador. Atualmente eu estou no Itaú como especialista de investimentos, mas o pezinho aqui na contabilidade sempre nos acompanha, é minha casa de formação e é uma área que eu tenho muito carinho. Então, o nosso trabalho, ele trouxe aqui a eliminação de conteúdos irrelevantes em busca da divulgação de informações contábeis relevantes nas notas explicativas. Qual foi a introdução que nós trouxemos? Qual foi o nosso norte? Vocês podem só me dar um retorno se a apresentação está passando? Ok, por enquanto, Fernando. Pode passar. Maravilha. Como eu estou aqui com a apresentação em tela, eu acabo não vendo alguma pergunta, algum chat, e vocês me interrompem. Aqui, então, qual foi a nossa introdução? Principalmente a excessiva disponibilidade de informações que a gente tem hoje em dia. No passado, o maior problema era, de fato, a falta de informações, era muito difícil acessar as informações, precisava fazer uma longa pesquisa, uma pesquisa aprofundada, esperar realmente ser divulgado em algum noticiário. Hoje nós temos essa facilidade, a informação é praticamente instantânea, então a grande dificuldade é, de fato, focar no que é realmente relevante, no que vai, de fato, trazer algum benefício para o stakeholder, para o leitor ali, para quem estiver interessado naquele conteúdo. Então, nessa tentativa de trazer mais informações, nós vimos que cada vez mais as notas explicativas, todos esses documentos, eles se tornaram cada vez mais extensos, cada vez maiores e trazendo informações que, de fato, não eram tão relevantes. Então, o que a gente trouxe foi, na nossa questão de pesquisa, se a TOTVS, a empresa escolhida, atendeu aos requerimentos da OCPC 07 e manteve em suas divulgações somente as informações relevantes. Por que escolhemos a TOTVS? A OCPC 07 ela foi divulgada no ano de 2013 e em 2013 ainda a TOTVS ela, manifestou ao mercado que no ano de 2014 em diante ela ia aderir a essa OCPC. Então, como ela fez esse comunicado público ao mercado, nós utilizamos ela como um bom exemplo, uma vez que ela assumiu esse compromisso para realmente entender se a OCPC ajudaria nessa redução e se de fato a empresa conseguiu atingir esse objetivo. Então, nós analisamos as demonstrações contábeis dessa empresa nos anos de 2013 a 2020, tendo essa observação em especial ao que dizia a orientação do CPC 07. Até aqui, o senhor quer complementar alguma coisa, Jorge? Não, pode continuar, Fernando. Está muito bem. Perfeito. Então, trazendo o nosso referencial teórico, que foi o nosso embasamento, nós trouxemos que o Kahn, o que ele dizia? A informação ela existe quando ela é relevante para a tomada de decisão e capaz de reduzir a incerteza sobre um certo evento. Então, de fato, ela precisa ser relevante. Não basta ser apenas um dado, não basta ser mais um número solto ali ao vento, precisa, de fato, trazer uma informação relevante a quem estiver atingindo essa informação. Então, precisa ser oportuna. Então, a informação ela tem que ter esse requisito, uma vez que apenas passado o prazo, ela não vai mais atender ao que faz sentido, ao que é interessante para a gente ter divulgado. É importante se atentar ao que diz o CPC 00, a estrutura conceitual do relatório financeiro, que vai trazer quais são os requisitos para uma informação útil na visão contábil. Seguindo aqui no nosso referencial teórico, nós trouxemos também a visão de Franco, que ele abordava a finalidade principal das demonstrações contábeis, que é trazer informações aos stakeholders e informar
que é a técnica de apresentação das informações contábeis, deve-se, de fato, subordinar-se aos efeitos de clareza e objetividade. Ela não pode ser confusa ao ponto de que o objetivo não seja atingido e nem tão extensa ao ponto que se perca a objetividade. Ela tem que ser clara, tem que ser completa, não pode ser uma informação vaga, mas ela, de fato, precisa ser clara e objetiva. E o Dícebus, ele traz exatamente isso, ocultar informações ou fornecê-las em forma demasiada resumida é tão prejudicial quanto fornecer informações em excesso. Então, aqui é realmente esse contraponto de achar o ponto ótimo. Não estender demais as divulgações, não trazer informações irrelevantes, mas também não reduzir de tal forma que se perca a objetividade, que se perca o objetivo e, de fato, não traga uma informação completa. Ela precisa atingir exatamente esse ponto ótimo, onde você vai ter tanto a parte completa quanto a objetividade. E aí, por fim, Lang e Lenholm, eles buscaram determinar os principais fatores que influenciaram as empresas a divulgar essas informações, né? Nós sabemos que o mercado corporativo ele é muito voltado pelas informações e as empresas têm que manter as suas estratégias em segredo, manter os seus dados em segredo para conseguir, de fato, se manter na perpetuidade. Então, o que faria as empresas voluntariamente trazerem mais informações ao mercado, divulgarem de forma pública isso? E a conclusão que eles chegaram é que grandes empresas acabam divulgando mais porque os seus custos são menores do que empresas que estão começando agora. E empresas que estão para emitir títulos primários divulgam mais pela necessidade de trazer esses investidores, por essa necessidade de atrair e de encantar novos stakeholders para as empresas. Então, foram esses dois principais pontos que eles conseguiram entregar como resultado. Então, empresas grandes divulgam pelo custo e empresas que estão entrando no mercado agora, que estão fazendo sua emissão primária, acabam precisando divulgar mais para poder encantar o stakeholder. E qual que foi o foco, então, principal que nós trouxemos aqui de resultado do nosso estudo em si, nesses anos aqui da TOTVS? Nós avaliamos 3 fatores principais e o primeiro dele foram métricas comparativas. Então, nós pegamos critérios objetivos, 5 principais critérios e comparamos durante todos esses anos, de 2013 a 2020. O primeiro foi de palavras totais, então, quantas palavras tinham ali nas notas explicativas da empresa. Nós saímos no primeiro ano de 23.500 palavras para um número de 15.065 no ano de 2014. Isso representa uma redução de 35%. É observado que isso se manteve nos próximos anos, então até o ano de 2019, tendo um pequeno acréscimo no ano de 2020. Isso aqui, principalmente no ano de 2020, atende a todos os critérios que nós comentamos anteriormente, porque foi justamente o ano da pandemia, onde a empresa precisou, de fato, trazer mais informações para os stakeholders. Foi realmente um fato relevante, um fato mundial, e a gente precisou incluir outras informações para que, de fato, as demonstrações fossem relevantes. Então, até o ano de 2019, onde não teve um fato dessa magnitude, houve a redução. No ano de 2020, precisou-se, de fato, atendeu-se os critérios e teve um pequeno aumento. O número de páginas foi o segundo critério. Nós vemos uma redução de 66 páginas para 43. Isso representa menor custo para a empresa, tanto em financeiro quanto em tempo para os stakeholders, uma redução de praticamente 1/3 do que seriam o número de páginas que se precisaria ler para conseguir ter a informação completa que a empresa estava divulgando. Essa redução se manteve também até o último ano, então nós vimos que mesmo aumentando o número de palavras, o número de páginas ele foi reduzido em comparação com o nosso ano base de 2013. As tabelas totais foi outro critério que a gente utilizou, porque uma tabela é muito mais objetiva, muito mais clara, é muito melhor, né? Aqui é um bom exemplo, nós sintetizamos 5 critérios por em torno ali de 8 anos, conseguindo sintetizar numa única tabela, enquanto que num texto isso cobriria ali 5, 6, facilmente 7 páginas, uma para cada ano. Então seria interessante que mais tabelas fossem incluídas dentro das divulgações. E nós vimos que a TOTVS fez exatamente isso. Ela não incluiu mais tabelas, mas pelo número de tabelas por páginas, nós vimos que isso se tornou mais relevante. Então, ela manteve o mesmo número de tabelas que tinha antes e reduziu todo aquele texto que não era relevante. Claro que aqui teve alguma alteração, uma tabela que estava deu lugar a outra tabela mais relevante, mas por aqui nós vemos que o número de tabelas se tornou muito mais relevante
comparado com o nosso ano base de 2013, finalizando aqui em 2019 com 1,23, então mais de uma tabela por página para tornar isso muito mais claro. E, ao final, avaliamos aqui o número de itens sobre principais políticas contábeis. Esse é um critério interessante, porque ele saiu de 26 para 8 no ano de 2014, uma redução de quase 70% no número de itens sobre principais políticas contábeis. E por que o foco aqui? Porque aqui é realmente uma informação relevante. É aqui que tem o maior número de repetição de leis, o maior número de repetição de normas dentro dos critérios contábeis, onde se repete qual a definição de ativo, qual a definição de passivo, todas as definições que nós já vemos em todos os outros CPCs. E é esperado que quem está fazendo essa análise, quem está avaliando ali as demonstrações contábeis, tenha de fato um mínimo conhecimento sobre a contabilidade e que de fato já conheça esses termos. Repeti-los em cada demonstração se torna algo irrelevante, se torna algo maçante e é só mais uma informação que ocupa espaço dentro das demonstrações. Então, aqui, esse ponto de principais políticas contábeis demonstra exatamente onde teve a maior redução. Saímos de 26 itens para 8 no segundo ano, e isso se manteve até o último ano. Então, isso mostra que aquela redução no número de palavras se manteve, porque reduziu aqui, e aí no último ano só foi divulgado, de fato, efeito da pandemia. Fernando, bom, pessoal, esse quadro aqui é um bom quadro da gente olhar e ter algumas reflexões, né? Imaginar que a empresa reduziu 34% da sua nota explicativa é realmente uma coisa para a gente pensar na nossa empresa, né? Se ela conseguiu reduzir 34%, quanto que nós não poderíamos reduzir? Né? A TOTVS é só um estudo de caso, outras empresas fizeram isso, né? Mas isso é mais do que um terço. Então, mas o que eu percebo no mercado é que há espaço para melhora, há espaço para poder diminuir. A gente tem uma norma que norteia, uma norma que nos dá, vamos dizer assim, garantias de que a gente está fazendo a coisa certa, não está infringindo nada. Porque, assim, a gente sabe que as normas do CPC, né, que são as normas que a gente tem seguido atualmente, são normas que tem lá um capítulo que é de divulgação daquele assunto. E aí tem lá, divulgue isso. Então, quando você chega na OCPC 07, fala o seguinte, opa, vamos ler direito essa norma aí. Aqui está escrito que é para divulgar isso, mas só vamos divulgar se for relevante. Então, na hora que tem cada norma, ele vai colocar lá, divulgue isso, mas não diz se é relevante ou não. Ele pede para ter esse tipo de divulgação. Então, cabe a nós, preparadores, olhar, avaliar, ter um julgamento de ver se isso é relevante ou não, né? Porque a questão de relevância também é relativa, mas não é relevante, não coloca. Pô, mas a norma tal está pedindo para colocar. Ok, mas o CPC está dizendo que só vai colocar se for relevante. Então, isso é uma coisa muito importante da gente olhar dentro das nossas empresas e verificar aí, porque isso aí é ruim para todo mundo. Para quem faz, vai gastar mais tempo. Para quem lê, vai gastar mais tempo, né? Para o analista, vai ter que ficar procurando alguma coisa que ele queira achar no meio de um monte de coisa que talvez não seja relevante. Então, um monte de coisa pode ocultar uma coisa relevante ali no meio. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa assim extremamente importante. Utilizar, a gente vai ver aqui na questão das notas, né, de práticas contábeis, políticas contábeis, as principais, o tamanho da redução. De 26 para 8 é muita coisa. Então, se a gente for ler com carinho as normas todas, a gente poderia colocar numa nota de rodapé, numa tabela que a gente está, vamos dizer assim, abrindo, né, mostrando analiticamente determinado número do balanço, colocar uma nota de rodapé de alguma coisinha que poderia ter sido um monte de texto lá nas políticas contábeis. Quando a gente lê a nota de política contábil, a maioria das coisas que lá estão escritas não são políticas contábeis.
são cópia de normas, são cópia de livros. É uma verdadeira aula de contabilidade, né? de nota explicativa. Muitas vezes você aprende lá o que é um disponível para venda, o que é um impairment. Não é para poder ensinar o que é, né? A nota explicativa é para dizer, falar sobre a empresa, porque parte-se do princípio que quem está lendo a demonstração contábil já sabe sobre isso, né? E aí a gente vê todo trimestre, né? No caso das companhias abertas, a mesma coisa escrita. Então, há muito espaço, e a gente vai ver aqui nessas notas, aqui, especialmente de políticas contábeis, que muita coisa poderia migrar daí, entrar numa nota específica de determinado assunto, às vezes com uma nota de rodapé, ou mesmo com um texto, né? Embaixo ou em cima da tabela, e pronto, você já economizaria um monte de coisa ali, um monte de informação, e a informação chegaria mais limpa para o leitor, chegaria mais clara, né? Então, isso é um negócio que a gente precisa pensar muito, e com certeza, né, a redução pode acontecer em muitas empresas, eu diria que na maioria das empresas. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí, Fernando, você passa aí, continua, vamos ver aí as próximas. Bom, seguindo aqui, nós pegamos o próximo tema aqui, o nosso próximo critério avaliado foram as notas explicativas de intangível. E por que o intangível? Porque, de fato, era a nota mais relevante da empresa. Dentro do ativo dela, nós sabemos a TOTVS é uma empresa de tecnologia, então ali as notas de intangível era realmente um ponto relevante, algo que faria sentido nós pegarmos para avaliar. Então, o que nós identificamos no ano de 2013? Tinha, de fato, cópias desnecessárias das normas, cópias literais e desnecessárias ali das normas, formas de contabilização, termos contábeis, então não fazia sentido. E ela foi incluída, né, esse tema foi incluído tanto na nota de principais políticas contábeis, quanto numa nota específica, sendo que nessa nota específica foram incluídos ali quadros da posição da controlada e do consolidado, identificando algumas adições realizadas via combinação de negócios, e ao final trouxeram o que seria o método de amortização dos seus ativos e a composição da coluna outros. É importante para a gente saber, né? Tem vários critérios sintetizados dentro dessa única coluna de outros, então a empresa trouxe essa distribuição de qual que seria essa coluna. No ano de 2014, foi suprimida a nota de principais políticas contábeis, isso principalmente pela irrelevância que a gente identificou dentro desse critério, e foi colocada apenas a nota específica lá descrevendo sobre esse critério. E dentro dessa nota, eles trouxeram a descrição das contabilizações, na verdade foi suprimida essas repetições desnecessárias da norma e seguiram com os quadros descritivos da controlada, do consolidado e a apresentação referente à amortização dos ativos, com o final também a coluna de outros. Então, é importante trazer essas informações. Aí eles incluíram também essa parte do quadro referente aos ágios da empresa. E aí, então, o foco foi, de fato, representar essas informações em quadros. Essa foi a informação mais relevante que nós trouxemos do ano de 2013 para o ano de 2014. Antes era muito mais em texto e uma principal política contábil relevante. No ano de 2014, sintetiza essa informação e apresenta tudo em quadros, que fica muito mais fácil a leitura, muito mais fácil a compreensão e diminui, de fato, o tempo que a gente precisa para avaliar esse critério. Quanto a esse ponto, o senhor quer complementar, Jorge? Não, pode continuar, Fernando. Maravilha. Seguindo para o último critério que a gente incluiu, foram as principais políticas contábeis. Então, qual que foi a nossa análise? De fato, o que a gente já comentou até aqui, existiam cópias literais das normas, tinham 26 itens sendo apresentados, isso tudo foi revisado e está aqui o critério mais específico, eram 21 páginas só para principais políticas contábeis. No ano seguinte, isso tombou para 5 páginas. Então, uma redução praticamente de mais de dois terços ali do que a gente teria dentro dessa quantidade de páginas. Então, algo bastante relevante, algo importante para a gente levar em consideração. Aqui, seguindo, nós trouxemos quais são as principais políticas contábeis que existiam ali nos anos anteriores e que foram suprimidas. Algumas novas surgiram, mas a maioria
foi retirada, foi incluída apenas em anos específicos. Então, principalmente a base para preparação, que foi reduzida, consolidação foi reduzida, a conversão em moeda estrangeira ela só começou a ser considerada quando a parte argentina da empresa se tornou relevante, principalmente pela hiperinflação que eles estão passando. Então, foi suprimida nos anos de 2014 a 2016 e voltou a ser relevante nos anos seguintes. Informações por segmento só foi relevante em 2013 e 2015. Caixa equivalentes de caixa, então uma informação básica foi suprimida e assim por diante nós podemos ver em todos os critérios que foram de fato suprimidos, que eram apenas as descrições do que seria isso contabilmente. A empresa reduziu na totalidade e manteve apenas informações relevantes, algo que de fato tivesse um impacto. Então, nós temos aqui 26 no primeiro ano, caindo para 13 no último ano, sendo que 2014 foi a maior redução, chegando ali em 8. Até aqui o senhor quer complementar, Jorge? Então, Fernando, e pessoal, o que acontece aí, né? Muitas notas que a gente olha aqui só teve em 2013. Por exemplo, caixa equivalente de caixa só teve em 2013. Por que só teve em 2013? Porque o que a gente escreve de caixa equivalente de caixa? A gente escreve que são o próprio caixa, né? E o equivalente de caixa são aplicações de curto prazo, até 90 dias, né? Que não tem uma volatilidade e tal. Ou seja, para que uma nota dessa? Isso daí é a explicação do que é um caixa equivalente de caixa. A empresa percebeu isso. Então, ela colocou em 2013, que é o ano base, foi o ano anterior à OCPC 07, e ela parou de colocar. E assim ela fez em várias normas, né? Pega a consolidação, vai escrever o que de consolidação? Vai dar uma aula de consolidação? Então, o que está escrito ali não tem relevância, não traz nada de novo para o leitor. Então, você simplesmente não precisa colocar, né? Então, a gente vê o pessoal colocando lá sobre ativos biológicos, né? Explica o que é ativo biológico, explica como que vai fazer a mensuração do ativo biológico. Então, não há necessidade de explicar. E muitas vezes fala assim, não temos ativos biológicos. Isso que é o pior quando você vê isso, né? Na época que o pessoal usava o CPC 38, começava lá, disponível para venda, é assim, mantido até o vencimento, é assim, né? Negociação é assim que são, né? que são classificados. Aí fala, eu só tenho para negociação, não tenho esses... Então, quer dizer, fica explicando coisas que não precisam ser explicado e muitas vezes tem coisa que nem existe no balanço. Então, isso realmente é uma coisa que chama muita atenção. Eu já vi muito, né? Eu presto muita atenção nessas coisas e não vejo nenhuma necessidade. Nota, pessoal, de política contábil é quando tem algo em que você tem duas opções a seguir. Então, qual é a minha política contábil quando uma norma me abre um leque de 2, 3 opções a seguir? Por exemplo, propriedade para investimento, CPC 28. Eu posso ir pelo custo, posso ir pelo valor justo. Qual a opção que eu estou escolhendo como empresa aqui? Eu quero ir pelo valor justo. Ok, isso é uma política contábil que deve estar lá. Agora, escrever sobre o que é um contas a receber, um caixa equivalente de caixa. Então, quer dizer, a empresa esvaziou. Aí entrou uma norma de hiperinflação, aí ela colocou, então aí ela viu que não tinha e passou a ser relevante, colocou, e outras notas que a empresa não tinha e começou a ter. Então, aí ela colocou algo que não estava em 2013, mas a maioria de 2013 simplesmente desapareceu e não fez falta nenhuma em 2014. Essa é a grande sacada, né? Com 35 páginas a menos, não deixou saudade em nada ter escrito o que é as coisas que já estão nos livros e nas normas, né? Isso aqui é interessante da gente observar, né? E, evidentemente, procurar ver dentro das nossas empresas, né? O que dá para poder reduzir. A gente tem, né, um questionamento sempre, e quando a norma estava sendo feita também houve, que mas o auditor não deixou eu tirar isso aqui, a gente discutiu com o auditor.
O auditor está dentro do CPC. Ele tem 2 cadeiras dentro do CPC, ele participa das normas. Foi unânime a aprovação dessa norma. Então, tem que discutir com o auditor. Às vezes ele está ali querendo, né, colocar, que você coloque determinado assunto que não é relevante. Tem que discutir, eu acho que tem que ter um diálogo, né? Se ele te convencer que aquilo é relevante, ok, mas você, achando que é relevante, é julgamental, né? Dizer para ele, não, isso aqui está escrito na norma, isso aqui eu não preciso escrever novamente, né? Então, isso é o que é interessante na parte de políticas contábeis, né? Não ficar escrevendo o que já está nas normas ou nos livros. Pode passar, Fernando. Então, aqui, por fim, nosso foco foram nas conclusões, o que a gente tirou, de fato, de informação dentro desse trabalho. A TOTUS, ela, de fato, promoveu alterações significativas, ela conseguiu ter uma redução de mais de 1/3 na quantidade de páginas dos seus relatórios, isso, de forma alguma, prejudicou o conteúdo apresentado. As tabelas que nós comentamos auxiliam na visualização, então, um ponto importante, sempre focar em tabelas, tudo que pudesse ser sintetizado, tudo que pudesse ser apresentado em forma de tabela, se torna muito mais fácil o entendimento, a visualização, então sempre focar nessa questão das tabelas. Olhando as principais políticas contábeis, vimos que de fato tinham informações imateriais, constavam informações ali de cópias literais das normas, isso foi reduzido, retiramos 18 itens entre os anos de 2013 e 2014, que eram dados imateriais. Então, focar realmente em fazer uma limpa, um olhar crítico sempre em todas as avaliações, e os resultados aqui das notas de principais políticas contábeis e de intangível revelaram que o principal fator em 2013 foi, de fato, essa repetição. Então, de novo, focar em ter esse olhar crítico, essa redução, essa análise, e aí, por fim, né, como foi percebido nesse estudo, é possível sim realizar uma melhora significativa na qualidade dos relatórios e racionalizar as informações de acordo com as demonstrações contábeis. Isso foi comprovado pela TOTUS a partir do ano de 2014 e, de fato, perdurou até o ano de 2020. Essa é a principal conclusão que nós trazemos, a principal relevância aqui, de fato, do nosso trabalho, é que é possível ter esse olhar crítico, é possível fazer essa análise, é possível reduzir e tornar ali a vida de todos os stakeholders ainda melhor, tornar a sua empresa muito mais relevante, trazendo apenas informações claras e objetivas nos seus relatórios. Legal, Fernando. Bom, gente, essa norma, né, como eventos subsequentes ao trabalho, aí, vamos dizer assim, essa norma ela está sendo revisada, né? O CPC está revisando. Na essência, não está mudando praticamente nada, porque o que muda é alguma coisa de texto, está dando alguns exemplos de alguma coisa que possa ser julgamental, mas não está mudando nada, basicamente. E, assim, essa norma não veio para poder dizer nada diferente do que já tinha. O que ela fez foi juntar informações que já estavam escritas em algumas normas e simplesmente trouxe. Então, na hora que a gente começa a ler, a gente vê assim, olha, o que está na 6.404? Está escrito isso daqui. E lá está escrito a palavra relevante, umas 3 vezes. Você vai divulgar se for relevante. Aí você pega também a parte do CPC 26 e AS1. Então, lá está escrito também, se for relevante. Então, o que a norma fez foi fazer um compêndio de onde está escrito isso, né, espalhado nas normas, e dizer assim, olha, isso aqui não é uma nova norma, isso aqui é como se eu estivesse fazendo aqui um resumo do que fala-se sobre divulgação por aí, para que vocês não precisam divulgar tudo, porque não é necessário, não é relevante, né? Então, a OCPC 07 não inventou a roda, a revisão que está sendo feita também não vai mudar nada, porque isso já está tudo escrito. Então, já poderia ter sido usado isso já há muito mais tempo. É claro que com um resumo desse,
né? Fica mais fácil, tem uma orientação, tá indo direto ali nos pontos, sempre falando de coisas imateriais, relevantes, repete bastante isso para poder ficar bem claro para as pessoas, né? Então, eu acho que foi uma norma que trouxe aí alguma coisa para a gente pensar, né? Um assunto para a gente pensar, mas pela minha observação, poucas pessoas, poucas empresas pensaram, porque a norma já tem 8 anos e eu vejo que muitas empresas poderiam mexer nas notas explicativas, diminuir nota explicativa. A gente ainda está lendo muita coisa que não precisaria estar lendo, né? Então, eu acho que vale uma reflexão na empresa que a gente trabalha, de verificar essas coisas, de verificar especialmente políticas contábeis. Tem muita coisa que a gente escreve ali com uma notinha de política contábil que, opa, isso aqui talvez fosse legal colocar. Leva para nota específica. Põe uma nota de rodapé, põe uma introdução, ou então, depois da nota, escreve alguma coisa ali que... Mas não precisava ficar colocando em 2 lugares, escrevendo coisas que não precisaria escrever. Então, eu vejo, sinceramente, eu sou um observador aí do mercado e eu vejo que dá para poder reduzir bastante a questão de nota explicativa em todas as empresas. Maravilha. Vamos, então, ao diálogo aqui com o nosso público. Vamos, Jorge. Vamos lá. Já temos aí o Aracá, que velho parceiro. Isso, maravilha. Aí, já com a mãozinha levantada, né? Isso, quero dar boas-vindas aqui, agradecer, Paulo, pela sua presença aqui, a palavra é sua. Obrigado. Bom, eu me sinto aqui em casa, porque eu também sou professor aí, então é muito bom falar com vocês. Está me ouvindo? Sim. Tá. Ô, doutor Jorge, muito bom te ver aí, né? Trabalhamos juntos, né? Na Finasa, né, Jorge? Sim. E outras empresas aí. Bom, tudo que você falou, estou de pleno acordo, né? Eu queria te dizer que eu ainda, às vezes, atuo como auditor, viu? E eu sempre me recordo de falar para o cliente que as demonstrações financeiras são deles, né? Muito embora, às vezes, exista aí uma discussão sobre o que é relevante, né? Porque o que é relevante, ele também tem que guardar relação com a magnitude do valor e etc., né? Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: tem uma nota explicativa que sai em muita empresa regulada, que é o seguinte: fala-se lá que foi emitido o IFRS e tal, né? Mas o órgão regulador daquela indústria não o aprovou, a empresa ainda não adotou, não quantificou os efeitos e não fez basicamente isso. Foi emitido, não está autorizado a ser usado e a empresa não quantificou. Aí, quando eu olho para a utilidade dessa informação, para mim ela é muito questionável, né? E eu já vi, eu do lado do comitê de auditoria, né? Discutindo com o auditor, ele fala que aquilo é relevante. Eu falo, peraí, essa relevância para você é um pouco diferente para mim, né? Essa informação que acrescenta muito pouco, que para mim não tem utilidade, do lado da empresa, né? Mesmo assim, às vezes sai uma nota dessa. Você está entendendo desse tipo de informação, né? Perfeitamente. Você pode comentar um pouquinho aí, doutor? Sem dúvida. Eu agradeço. Só uma coisinha, antes de você, o seu Jorge e o Aracá, também obrigado pela pergunta também, o Jorge, descompartilhar, assim fica todo mundo na mesma tela, aí fica todo mundo participando, fica até melhor. Aí o Jorge abraça todos nós aqui, né, Jorge? Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Diniz. Diniz também é um companheiro aí também do Sindiconte, né? Já tivemos alguns encontros. Um abraço aí, Diniz. Obrigado, Aracá, viu? Obrigado. Muito boa a sua pergunta, Aracá, que eu acho que eu também participo de comitê de auditoria e eu vejo muito isso, né? O que acontece? Se a norma é uma norma que vai valer para a empresa no ano que vem, daqui a 2 anos, enfim, ou seja, o órgão regulador já aprovou,
né? É de extrema importância que as empresas dê aí uma divulgação que essa norma existe, que ela pode ter algum efeito, talvez não quantificou ainda porque não está muito próximo, mas assim, já dá uma informação, eu acho muito válido. Porque é o seguinte, né? Uma norma, às vezes, ela pode trazer alguns efeitos para a empresa no futuro e que isso precisa ser dimensionado e isso o analista quer saber, né? E a gente sabe que as normas internacionais elas foram feitas para os analistas, para os credores e investidores, ou seja, não foi feito para o fisco, não foi... Tanto é que a Receita Federal teve muita dificuldade para poder se colocar aí nas normas internacionais, né? Colocou 12973, turbinou o LALUR para poder acompanhar a norma internacional, porque não foi feita para ele. Para quem que foi feita? Para os usuários, especialmente credores e investidores. Isso está escrito na estrutura conceitual, está escrito aí nas normas, né? E assim, muito do que se quer ver é fluxo de caixa futuro. Então, é para o investidor, é para o credor, vai ver fluxo de caixa futuro e quer ver consolidado. Basicamente, norma internacional eu vejo dessa forma. Então, o que acontece, Aracaki? Falar de uma norma que realmente vai acontecer e vai trazer impacto é bom. Agora, se o órgão regulador sequer aprovou, né? A gente tem um exemplo no caso da SUSEP, lá, IFRS 17, sequer aprovou. Eu não vejo necessidade nenhuma de você ficar falando. Pior ainda, gente, um monte de empresa que não é seguradora coloca lá nas normas que estão emitidas e ainda não vigentes, coloca IFRS 17. Eu fico imaginando, quando que essa empresa... E pasmem, hein? Eu vou dar uma informação que o próprio Fernando talvez vai dizer assim, não fala isso. A TOTUS tem essa nota explicativa de IFRS 17. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Dizer que tem uma IFRS 17 que só serve para o mercado de seguros e ficar escrevendo lá 4, 5 linhas sobre isso, qualquer a utilidade desse negócio. Então, eu acho... Jorge, pois não. Desculpa te interromper aí, eu vou te dar mais um argumento também para ver que esse negócio é enrolado. Quando se divulga esse nota explicativa, isso às vezes vai para uma matriz, né? Isso é convertido em outro idioma, né? Por exemplo, em inglês. E quem está lá do outro lado, lê um negócio desse, é muito comum ele ter uma dúvida. Aí ele manda a dúvida aqui para o Brasil, e aí alguém tenta responder, né? E a resposta, às vezes, passa por uma discussão, e aí a resposta é pior do que a nota. Ou seja, mais um argumento para não colocar, porque o estrangeiro que lê isso dá um nó na cabeça dele e ele não entende. Era isso que eu queria falar. Exatamente. Então, quer dizer, gente, as demonstrações contábeis, elas foram feitas para ter a sua utilidade para tomada de decisão. E isso que o Paulo Aracaki está dizendo aí, isso daí só atrapalha. Porque ele mais atrapalha do que ajuda. Ele não ajuda em nada. Então, a gente convive com esse negócio. Eu já vi várias... No caso de ativo biológico, já vi também pessoal colocar nota e depois dizer não temos ativo biológico. Para que isso? Então, isso é um negócio muito... Sabe, a gente vê claramente que tem coisas ali que não tinha que estar, só está poluindo e não está trazendo nenhuma vantagem. Então, essa eu sempre que posso, eu procuro pedir para as empresas, né, tirar, né, a gente revisa as notas, fala, isso aqui não seria necessário, não precisa colocar. Eu tenho mandado agora o artigo, né, que saiu na revista da FIPECAF, eu estou mandando agora uma cópia. Pessoal, dá uma lidinha nesse artigo, né, para poder o pessoal ficar atento e procurar se sensibilizar do assunto, né? Agora, eu estou achando muito estranho o Paulo Aracaki aqui, porque outro dia já faz bastante tempo, né? Ele estava do outro lado, como auditor, dizendo, Jorge, coloca essa nota aqui, não sei o quê, né? E os auditores hoje continuam sendo dessa forma. É brincadeira, Aracaki. Já fui auditado pelo Aracaki. É isso. Oi. Jorge. Eu vou aproveitar a sua fala, viu, Jorge? Eu conheço o Aracaki há 27 anos.
Também sou do Itaú. Agora eu vou revelar, viu, Aracaque? 27 anos, também trabalhei lá na Itaúprev e ele foi um dos auditores lá. E ele foi uma das pessoas que revisavam as notas explicativas, e razão dessa preocupação da importância de chamar a atenção nesse fato das outras pessoas lerem e não compreenderem. Agora, Fernando e Jorge, quando vocês... naturalmente, esse trabalho provavelmente tende a evoluir para os anos vindouros, né? E aí a gente tem que a máxima do Eudícibus, né? Que é a objetividade e sem muita firula, ou seja, muita informação é desinformação. Então, isso que o Fernando colocou. Esse trabalho, por si só, ele tende a evoluir dentro da FPCAF para que a gente possa ter uma noção até os dias de hoje, Jorge? Existe essa pretensão entre vocês? Até o final do ano, Aparecido, agradeço a participação, até o final do ano eles já estão com um novo aí, tá? Na revista. Legal, legal. Não é verdade? Ele e o Fernando aí, ó, eles estão rindo aí, porque essa é uma encomenda, viu, Aparecido? Que maravilha, vai dando spoiler agora, obrigado. É só contratar mais uns 10 Fernando, mais uns 10 Jorge, que faz para o mercado de capital aberto inteiro. Só juntar o auditor aí, ó, para ele dar ele colocar do outro lado. Até nesse contexto, Jorge, uma das nossas participantes aqui escreveu, ela até respondeu depois que vocês tinham já respondido a questão dela, da Trematore, né? Ela está aqui na janelinha. Ó. Fui eu. Ó, pergunta como convencer os auditores independentes disso. Geralmente são os que mais dificultam o processo de redução. E aí eu queria só complementar esse aspecto. Eu lembro que quando saiu o padrão IFRS, que as empresas iam divulgar lá em 2008, na fase transitória, e depois lá em 2010 no total, as grandes empresas de auditoria, elas divulgaram verdadeiros manuais com notas explicativas para as empresas. Então, as empresas elas copiaram aquela, literalmente divulgaram. Então, aí, Jorge, eu queria que você comentasse a respeito disso, do papel dos auditores, se ele realmente cumpre o papel quando ele está ajudando a construir a nota explicativa, ou se ele deve auditar a nota explicativa, né? E a questão que eu te coloco, Jorge, é do nosso lado aqui da academia. Você conhece, ou vocês que estão me ouvindo aqui, conhece algum professor de nota explicativa, alguém que discute alguma disciplina de comunicação contábil? Isso me parece que está faltando, ou não? Legal, muito obrigado, viu, Manuel, pela pergunta e também o seu nome como que é mesmo? Tremator? Carla Trematore. Carla, né? Isso. Olha, Carla, a questão do auditor, eu acho assim que deve se discutir bastante com o auditor sobre isso. Se o auditor estiver insistindo, né, eu acho que pode falar para ele dessa norma, pode falar que bater o pé mesmo que não vai fazer, porque assim a empresa, você não vai ter uma ressalva porque não colocou uma nota. Eu acho que se você tem razão e você defende o seu ponto de vista, eu acho que o auditor não tem que se meter, porque ele também participou desse negócio da discussão das normas. Então, ele não tem que... Só se realmente for relevante. Então, quer dizer, o preparador também vai ter ali o seu julgamento de dizer, poxa, ele tem razão, porque ele pode dar uma argumentação e que realmente possa... Agora, se ele não argumentar legal, se ele o argumento não for forte, você vai fazer aquilo que é o seu argumento, você como preparador, porque ele tem que auditar. Né? E a nota é da empresa, né? A nota é da empresa. Quer dizer, se a empresa deixa de colocar alguma coisa que é preciso que está numa norma e esse negócio é relevante, ok, né? O auditor vai dizer, ó, a nota é da empresa, mas isso aqui é relevante colocar e tal. Agora, no caso ali, Manuel, de ter uma disciplina, hoje isso foi discutido pelo Ari, né? No evento do dia. O Ari estava falando sobre
o pessoal, a contabilidade, o pessoal não sabe escrever direito, né? O pessoal da contabilidade. Ele dizendo que por que não contrata um jornalista para poder fazer isso? Ele já tinha falado isso em outras apresentações, mas hoje ele voltou a falar isso. Tem um analista, e ele também falou sobre a sua pergunta. Ele falou assim: vocês já viram um professor ensinar a escrever nota explicativa? Não tem isso. Ele mesmo respondeu, não tem. No máximo, você está lá numa disciplina de demonstrações contábeis, vai falar das notas explicativas, que precisa ter determinados assuntos e ponto. Mas escrever uma nota explicativa, não tem isso. Ele até falou que o professor Nelson começou uma disciplina lá na USP, né, muito embrionária também, mas assim, ele e o professor Joãozinho, mas que assim, é um caso isolado, né? Então, a gente não tem muito conhecimento, né? Não estudou letras, né? Não tem muita habilidade de escrever para poder fazer. Então, ele diz, por que não terceiriza isso? Deu até um exemplo, tipo, 70 páginas poderia virar 20 páginas com uma escrita que seria muito bem recebida, muito bem aceita, muito bem entendida pelo outro lado, porque eles sabem fazer isso, né? Então, ele colocou isso. Oi? Desculpa te interromper aí, eu estou vendo as mãozinhas levantadas aqui, ó, do Paulo, desculpa, eu não gravei o nome, a Trematori Obrigado, querida, por estar aqui com a gente. E também do Aparecido aqui, levantaram a mão. Ó. Então, aí, o que acontece, Jorge? Aquela encomenda da segunda parte, né? Ela vai dar sequência, eles vão se comprometer a estar conosco aqui na segunda parte, né? E aí a gente vai dar sequência nesse belíssimo trabalho. Então, eu vou pedir aí para o Paulo e o Aparecido e a Trematori aí darem o recado deles aí. Nós estamos caminhando aqui para nosso período, né, de tempo, né? A gente tem 7 minutos, a gente pode passar mais uns 5 minutos aí sem problema para a gente fechar aqui a nossa discussão. E já fica aí, ó, eu falo que os bons eventos são aqueles que indicam que ele não era para ele ter terminado, então ele já demanda o segundo, tá bom? Ótimo. Eu só queria comentar um pouquinho, é mais um argumento para a Carla Trematori aí que deve ajudar muito. Nas normas internacionais de auditoria, o auditor ele tem que avaliar um assunto levando em consideração o aspecto quantitativo e qualitativo, né? Então, quando o auditor, e somente com a combinação dos dois é que o assunto é relevante. Ou seja, além das demonstrações financeiras e notas serem da própria administração da empresa, ele só poderia exigir um assunto cuja a combinação do qualitativo e quantitativo fossem relevantes. Então, quando um assunto não é ou quantitativamente relevante ou qualitativamente relevante, ele não está coberto de razão. Era basicamente isso, tá? Isso é muito legal, viu, Aracaki? Porque com seu conhecimento dos dois lados do negócio, né, você argumentaria muito melhor do que muita gente, né, trazendo, inclusive, norma de auditoria. Eu falei isso numa reunião de conselho e foi muito feliz isso porque ajudou a resolver um negócio na última hora, num momento bastante crítico. Isso ajuda às vezes. Carla. Paulo, você vê aí que o convite é extensivo a você, viu, Paulo? Para tratar desses aspectos que o Jorge está falando, porque o Jorge está colocando como analista, como crítico, como sugestão. Agora, um auditor escrever lá corroborando, acho que reforça o processo, concorda? Então, aí nós vamos conversar sobre isso, tá, Paulo? E aí, então, é Carla, né? Não, meu ponto é super rápido, assim, porque uma coisa que eu sempre levanto as empresas sabem escrever muito bem os press release, os relatórios de administração. Por que não levar o mesmo tom, o mesmo texto explicativo para as notas, né? Então, talvez não precisa nem contratar um outro jornalista. Quem faz o press release, se desse uma lida e tentasse conciliar o que está nos dois documentos, já ajudaria muito. É isso. Diniz? Eu vou pegar esse gancho da Carla e do que o Aracaki também colocou, porque a prática faz com que você realmente torne-se bom naquilo que faz, né?
Então, existe aí a figura do storytelling, né? Storytelling. Aí traz também uma figura que o Paulo colocou da informação de qualidade quantitativa e trazer o que vocês trouxeram também, a estatística. E aí, com base na vivência e unir todas essas técnicas, mais a pessoa que está fazendo o pré-release juntar esses profissionais ou juntar essas habilidades, eu tenho a impressão que a gente fique polido e capaz de fazer boas notas explicativas, né? Aliás, eu quero ressaltar aqui que a revisão das notas explicativas na época em que o Paulo nos visitava lá, ele pegava no pé, viu? Ele pegava no pé. Ele tem condições aí até de ajudar, viu, Manuel, nessa próxima aí, viu? Só instigando aí o Paulo, viu? Boa. No Aracaca. O Paulo era muito exigente lá comigo também, eu lembro muito bem disso, porque eu brigava com ele, né? Falei, pô, o auditor é muito chato. Agora, quando o auditor já é chato também na vida, aí é 2 vezes chato, é fogo, viu? Brincava com ele, mas assim, gente, eu acho que essa questão de dar continuidade aí do trabalho, eu acho que algumas empresas vão se mover a partir de hoje. Por quê? Porque esse trabalho aí feito pelo Fernando, por exemplo, juntamente comigo, eu entrei depois, né? Ele foi apresentado no Congresso USP, foi apresentado no Sindiconte, foi apresentado na Abrasca, tinha 200 companhias abertas, inclusive a TOTUS, que entrou para poder dar um depoimento, que trocou o auditor, e depois que trocou o auditor também começou a questionar por que tirou tanta coisa, sabe? E ela teve que ser firme lá para poder dizer, não, vamos manter aqui essas reduções e tudo mais. Então, e a FIPECAF colocou agora uma disciplina de OCPC 07 no curso de MBA. Então, quer dizer, eu acho que ganhou um pouquinho de força isso, né? Essas apresentações e tal. Eu vejo que as pessoas estão falando um pouco mais sobre isso. E assim, impressionante, né? De 2014 para cá, não teve todo esse movimento que a gente viu agora, especialmente com o artigo que foi feito, né? E essas apresentações. A própria disciplina Jorge, Oi? desculpa te interromper, mas eu não quero deixar aqui os meus leitores na mão, os que escreveram aqui no chat, né? O Paulo já tinha comentado aqui, o Aracaque, sobre a questão do CPC 00 e CPC 26, né? Que demandam lá, e pelo que eu entendi, o OCPC que a gente está discutindo, 07, ele foi, digamos assim, uma tentativa de acelerar um pouco o processo, já que a mudança da norma é mais lenta, né? Do CPC 00 e do 26. Então, aí vocês corroboram comigo aí se vocês têm essa mesma visão. Então, ele veio um pouco para acelerar um pouco esse processo, para a discussão fluir mais rápido, né? Teve um outro nosso aqui, ele também comentou sobre lá as novas normas, né? Que é o item 34 lá do quadro 1 também, né? Que vocês comentarem. E o Alexandre, ele escreveu aqui, poderia comentar sobre excesso de informações nas notas de instrumentos financeiros? Qual a opinião de vocês, né? Ele está falando aqui do instrumento financeiro, tá? Então, ou seja, tem mais uma aqui. Relevância é um princípio, foi do Luiz, mas quem define para o contador o que é o não relevante, né? Ele tinha comentado aqui. Estou fazendo aqui, pegando um apanhado geral. As próprias NBCs poderiam ser mais enxuta e melhor explicativa, seriam as normas brasileiras. Mas vamos lembrar que essas normas elas estão mantendo o conteúdo do IASB, né? Então existe limitação para mexer, né? Então esse é um aspecto que não pode ser alterado dessa maneira que a gente está fazendo aqui, ter menos enforcement, né? Será que o medo de faltar com informação leva ao excesso? O Felipe Gomes comentou, né? Quem mais aqui? Bom, então seriam... Você vê que tem alguns debates que aparecem aqui, mas, por exemplo, só para dar um depoimento também, quando eu analiso eu fiz um estudo sobre divulgação sobre passivo contingente, né? Isso ainda na época em 2004 ainda, quando a gente estava, só as companhias abertas usavam a IAS 37.
e os estudos sobre divulgação, de um modo geral, faltam divulgação sobre premissas de mensuração. Normalmente, você tem muito texto, muita informação que é irrelevante, entre aspas, e informações sobre premissas de mensuração, algumas coisas que é menos conteúdo, mas é mais, ou menos quantidade, mas é mais conteúdo. Esse tipo de informação costuma faltar. E muitas vezes é por gerenciamento de informação mesmo, ou seja, para ocultar má notícia e divulgar só boa notícia. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse aspecto, porque não existe, tem empresas mais qualificadas ou preparadores mais qualificados, eles não é que ele não sabe fazer, muitas vezes ele tem incentivo para não fazer. Então, também queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bem, bom, são várias perguntas aí, né? Eu vi se eu lembro de algumas, pelo menos. Vou começar pela de instrumentos financeiros. A nota de instrumento financeiro é uma nota que tem que ali é um foco de coisas que estão que a gente imagina que tem coisa demais, sabe? É importante falar dos instrumentos financeiros e tal, claro que é, mas tudo que, como eu falei, tudo que for para poder explicar uma coisa que está na norma ou está no livro, você tem que tirar. Então, você vê que o pessoal, ao escrever uma nota dessa, diz o seguinte, olha, as mensurações que eu estou fazendo aqui são o seguinte, nível 1, aí fala, não, é um mercado ativo, observável, não sei o quê. Como é escrever aquilo ali? Aquilo é aula aquilo está no livro. Não precisa dizer o que é nível 1, nível 2, nível 3. O pessoal explica. O pessoal explica coisas que está na norma. É aquilo que eu falei lá no começo. Né? Então, é uma nota que você tem que colocar o que é importante, o que é relevante, o que é da sua empresa, o que é inerente ali à sua empresa que não pode faltar. Então, essa é uma nota que dá para reduzir bastante. Né? Mas no meu está aparecendo normal. Não, mas nessa versão... Oi? É normal. Eu nunca vi isso. Eu consegui entender os comentários e eu... Estava aparecendo a apresentação do compliance hoje lá. Não, Alessandro, por fecha, favor. Por favor, fecha o microfone. E uma outra coisa que você falou, Manuel, muito importante, é o que a gente aborda no nosso trabalho também. Porque uma coisa é você ficar colocando coisas desnecessárias, e a outra coisa é você não colocar o que é necessário, o que você falou de premissas. Né? Às vezes você vai escrever o que é um impairment, mas, por exemplo, você não coloca qual foi a taxa de juros que você utilizou. Isso que é importante. Porque uma taxa de juros, uma premissa que você coloca, é algo que o analista vai dizer, poxa, mas se ele tivesse feito tanto, daria tanto. Ele refaz conta, ele nos ajustes dele para precificar, ele refaz conta, mas falta. Você começa a olhar e você não sabe exatamente como foi feito. E é exatamente isso que precisa ser colocado e que a gente fala que, né, no próprio título do trabalho, né, falta de informações relevantes, né, e um excesso de informações irrelevantes. Então, esse tipo de informação é de extrema importância. As premissas, que taxa de juros que eu utilizei, foi antes ou depois de impostos, enfim, coisas que precisa estar e muitas vezes não está. E isso não é só na nota que eu estou dando um exemplo de... Tem a nota de leasing também, né? Não é só a nota de impairment, tem de leasing, tem um monte de outras normas que você faz contas, traz a valor presente, mas você não diz qual é a taxa. Né? Então, isso é uma coisa que realmente falta. Né? A gente vê na seguradora, lá tem premissas de tudo quanto é jeito, premissas atuariais, tábuas que é utilizado, taxa de juros. Então, precisa ter também em todo mundo que fez algum tipo de cálculo, porque isso é um balizador ali para o analista de dizer, poxa, e se tivesse usado uma taxa tal? Será que essa taxa é adequada? Poderia estar analisando isso e fazer os ajustes que ele achar necessário. Então, eu acho que tem coisa para reduzir, é muita coisa, e tem coisa para acrescentar, sim. Eu concordo com quem falou aí que realmente está faltando, você, né, Manuel, que está faltando... Ou seja, um bom critério, né, Jorge, é aquilo que pode alterar a estimativa do caixa. Um bom critério da relevância é esse. Pois é, exatamente. Bom,
Então, nossa conversa está boa aqui. Eu estou vendo aqui na janelinha o Felipe Gomes também, né? Agradecer aqui a presença dele também aqui conosco, tá? Agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando. Eu queria, Jorge, que você fizesse aí as suas considerações finais aí junto com o Fernando a respeito do trabalho, da continuidade, por favor. Fernando, começa com você, eu fecho. Ok, Jorge. Só complementando uma informação, então, de fechamento, o que a gente vai trazer sobre o trabalho, utilizar as mesmas palavras que a representante da TOTUS disse para a gente na apresentação da Brasca, como que a gente consegue realmente atingir esse objetivo? Com muito trabalho, com muito esforço, né? Ela comentou que foi um esforço em contínuo da companhia inteira, né? Todas as áreas, desde o nível mais alto até o último analista, se empenharam a realmente conseguir atingir esse objetivo. Não vai ser uma pessoa ou outra sozinha que vai conseguir, realmente precisa ser um esforço em conjunto, trazendo tanto a empresa quanto a parte da auditoria. Ela comentou que, de fato, foi um ano bastante conturbado para conseguir publicar nesse ano de 2014, foi um trabalho contínuo e nos anos seguintes isso não se facilitou, foi realmente uma visão crítica todos os anos para tentar manter esse mesmo nível de qualidade. Então, o que a gente pode trazer é que não vai ser fácil, não é uma informação fácil, mas é possível de se conseguir e realmente todos saem ganhando com isso. Com isso, eu agradeço a presença aqui de todos, agradeço a oportunidade de estar podendo apresentar o nosso trabalho, de ter a presença de todos vocês. Realmente foi um debate bastante enriquecedor e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Desejo aí uma ótima noite a todos. Obrigado, Fernando. De minha parte também, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Estou vendo que o pessoal participa bastante mesmo aqui com pergunta no chat e falando, né? A gente poderia ter até mais tempo, né, Manuel, para poder falar um pouco mais. Mas, assim, agradeço a revista FIPECAF também, na figura do Manuel, pelo convite. Eu acho que é muito legal. Eu gosto muito de falar de contabilidade para as pessoas. Então, eu estou sempre à disposição. E, assim, né, uma mensagem a todo mundo, né? Repensem as notas explicativas, vocês que são preparadores, né? Repensem as notas explicativas da sua empresa, dá uma olhadinha se realmente cada uma que é colocada ali está levando alguma informação útil para uma tomada de decisão, que isso aqui é importante. Então, a gente vê que tem realmente espaço para reduzir em qualquer tipo de empresa, né? Dei um exemplo da própria TOTUS aqui, falando de IFRS 17, né? Que foi o case que a gente colocou. Então, eu acho que repensem sobre isso, né? Porque vale a pena reduzir e todo mundo, né? Reduzir o seu tempo, porque tempo é escasso hoje, né? Tempo para todo mundo, gasto a menos no jornal, para conferir jornal, é realmente um tempo desnecessário e um custo desnecessário. Eu agradeço a todos, uma boa noite. Então, Jorge, eu só tenho a agradecer aqui a você, ao Fernando e a todos que participaram. E eu quero informar que coloquei aqui no chat, quero reforçar que esse vídeo ele está sendo gravado e vai ficar disponibilizado no canal do YouTube da Faculdade FIPECAF, assim como os vídeos dos outros temas que foram discutidos aqui. Esse já é o 13º webinar e nós já estamos com 2 outros já programados para novas discussões, tá? Eu sempre faço a chamada para submissão de trabalhos para a revista e eu quero trabalhos do pessoal que atua no mercado, do pessoal que pode trazer temas e contribuições relevantes em trabalhos em parceria com um acadêmico, com alguém de mercado, para que a gente possa aproximar a academia do mercado, para que a gente possa aumentar a relevância da nossa revista, das nossas discussões, porque não faz nenhum sentido a gente ficar discutindo temas só academicamente, não é verdade? A gente precisa levar o conhecimento relevante para as organizações, para os negócios. Então, esse é o foco da revista FIPECAF, e, obviamente, que eu preciso, como editor, fomentar, aqui eu sou um curador dos temas, eu preciso fomentar os temas, eu preciso ter um espaço em que os leitores, os profissionais, os praticantes me dêem um feedback de temas que são relevantes. Então, pelo que eu entendi, esse é um tema que ele é de comunicação da contabilidade, então ele é muito relevante, não é a nota explicativa pela nota explicativa, a verdade é informação que está sendo comunicada ao mercado. Então, eu estou entendendo que nós vamos
dar sequência aí com a Aracac nesse conteúdo, né? Aí aqui, né? Para submissão. O Jorge, o Fernando aí também. O Jorge tem os discípulos deles lá também, né? O Fernando aí é um discípulo, tem os outros discípulos lá, viu, Aparecido? Então, ele vai dar o feedback para nós aí, tá? Então, eu fico muito satisfeito aqui com mais esse evento, com mais esse gostinho de quero mais, o que indica que a gente está no caminho. Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês aí, e lhes vejo no próximo evento, que vai ser no 10 de outubro, eu vou divulgar aí nas redes sociais, ok? Legal. Abraço, Obrigado. boa noite a todos. Beleza, boa noite. Boa noite. Aracac, um forte abraço. Professor Jorge, Fernando, Abraço prazer a imenso todos. revê-los. Tchau, tchau. Valeu. Um prazer. Pessoal, um abração. Abraço. Valeu. Muito bom.